Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje. O tema da live de hoje, feridas e curativos, né? Como você pode avaliar a cobertura ideal para cada ferida. E aí, para essa live de hoje, eu convidei uma amiga super querida, que é especialista em curativos, ela é enfermeira, que é a Simone, e ela vai estar explicando aqui pra gente muita coisa, tirando muitas dúvidas sobre esse assunto. Todo mundo aqui, quem trabalha aqui com dermato, que, enfim, atende PSF, vai se deparar com a situação de uma ferida. E aí sempre surge aquela dúvida, né? Qual cobertura eu vou indicar? Como indicar a limpeza? Uso o hidrogel, uso o colagenase, enfim, usa óleo. Então, tudo isso a gente vai falar na live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Rubeli, sou médica dermatologista e aqui no Descomplica Dermatologia eu ajudo médicos a atenderem casos de dermatologia clínica do dia a dia de uma forma prática e resolutiva. E aí, tô vendo que a Simone já entrou. Gente, eu dando boa noite aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui, vou aceitar aqui a Simone para ela entrar. Dermato, porque esse é um tema que às vezes é até difícil a gente encontrar uma aula assim, boa, explicativa. Opa, pensei que eu tinha adicionado aqui a Simone, deixa eu aceitar de novo. Aê! Oi, amiga! Oi, Simone, boa noite! Olha, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite aí, porque as lives com você sempre são muito práticas, muito descomplicadas, e esse é um assunto que gera muita Sim, dúvida. eu te agradeço o convite mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Ô, Simone, eu queria que você começasse aí já se apresentando. Se apresenta aí para o povo aqui, que tem uma galera nova aqui. Desde a nossa Muito última live já bem, entrou né? uma turma boa aqui, tá? Bom, então me apresentando, meu nome é Simone, eu sou enfermeira. Eu sou estomaterapeuta, né? Especialista em tratamento de lesões complexas. E também sou especialista em cardiologia, em dermatologia e enfermagem e sou mestre em terapia intensiva. Atualmente eu estou trabalhando aqui em Juiz de Fora, no Hospital Universitário, e faço consultas online. Deu uma cortadinha aqui no vídeo da Simone. Deixa eu ver se ela vai entrar novamente. Gente, enquanto a Simone não entra, porque travou aí o vídeo dela, quero que vocês me contem aqui, vão entrando aqui, me contem se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto. Eu recebi várias dúvidas na caixinha. Quero que... E aí a gente vai responder todas essas dúvidas que vocês mandaram. Mas não esqueçam de comentar aqui se vocês tiverem alguma dúvida, porque lembre que live boa é live com interação, tá? Deixa eu ver se a Simone sai e entra de novo aqui. Deixa eu ver se ela entra, que travou mesmo aqui a internet. Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Bota aí, boa noite, Nath, tudo bom? Fala só pra mim que o vídeo da Simone tá travado ou se pra vocês travou também o vídeo dela. Fala aí pra mim. Travou mesmo aqui pra mim. Fala aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A Simone vai entrar de novo. Gente, ó. Vamos lá, vamos compartilhar. Já manda um coraçãozinho, gente. Amiga, Ó, voltei. amiga, O vídeo cortou, não voltou. sei se foi o meu ou o seu. Ó, foi o seu. Não, foi o dela. Eu perguntei aqui. Foi o seu. Olha, coloca no 4G pra ver. Então deixa eu tirar a vontade. Peraí. Tá vendo? Tá, bota no 4G aí. E ajeita um pouquinho a sua tela para poder se aparecer melhor, que tava cortando você. Depois você coloca para ajeitar. Ó, baixa mais um pouquinho aí o seu. Ou então sobe mais um pouquinho para você aparecer melhor. Aí. Ficou um pouquinho turvo. Bota um pouquinho mais para Tá frente. bom. Aí tá bom. Isso aí. Ó, gente, é coisa de ao vivo, gente. A gente tem que ajeitar aqui as coisas. A internet para. Vocês sabem como é que funciona aqui, tá, gente? Então, amiga, estamos se apresentando, né? Simone já fez a apresentação dela. Eu trabalhei com a Simone durante muitos anos em Minas Gerais, foi quando eu trabalhava lá no PSF. A Simone já era a grande manda-chuva lá das coberturas. Ela que coordenava lá no município que a gente trabalhava a questão de coberturas, de curativos. E assim, gente, até hoje, assim, eu tenho dúvidas sobre curativos, sobre uma ferida. Simone, manda uma mensagem para a Simone que me salva sempre. Então, uma grande estudiosa. Ela foi bem humilde aí
no currículo dela inicial a apresentação, hoje essa mulher é top, minha gente. Sabe tudo e vai ensinar tudo hoje aqui pra gente. Pelo menos o básico, né? Porque também não dá pra ensinar tudo, porque a gente tem 1 hora de live. Mas o básico, o que todo clínico deve saber, o que você deve saber assim, de básico, de uma cobertura e como indicar, tá bom? Gente, ó, lembrem só mais uma vez que live boa é live com interação. Mandem as dúvidas de vocês, compartilhem aqui o arroba de algum coleguinha que trabalha em PSF, ou que atende dermato, que gosta de dermatologia, ou então envia a live aí pro coleguinha, também, que vocês não podem perder, que vai ter muito conteúdo bom. Bora direto ao ponto, porque, minha filha, tem muita coisa aqui pra gente conversar. Primeira pergunta que eu quero saber de você é como a gente pode acelerar o processo de cicatrização? Bom, quando a gente fala, então, de processo de cicatrização, né, para a gente poder otimizar esse processo, o que é importante, então, a gente fazer? Primeira coisa é eliminar as barreiras, eliminar os fatores que estão dificultando esse processo de acontecer, né? Porque, naturalmente, quando a gente tem algum ferimento, né, acontece o processo de maneira fluida, né? Fase inflamatória, proliferativa e maturação. Mas, em alguns casos, né, por algum motivo, esse processo ele fica estagnado em algumas fases, geralmente na fase inflamatória. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar o que está fazendo esse processo estar paralisado ali. Isso pode ser alguns fatores locais, né? Eu olhar para a ferida e ver o que eu tenho na minha ferida que está retardando esse processo. Então, pode ser o tempo daquela lesão, né? Porque é muito diferente quando eu pego, por exemplo, um paciente com 10 anos de lesão, de um paciente que está com uma lesão de 2 semanas, que nem cronificou ainda. Então, o tempo de lesão vai interferir. A localização dessa lesão, se é uma lesão de membro inferior, se é uma lesão em região sacral, o tamanho dessa lesão, se tem algum processo infeccioso, ou seja, olhar para a lesão e ver o que pode estar interferindo no processo de cicatrização. E não menos importante, né, que é o que fica muitas vezes para trás, é olhar o paciente como um todo, né? Que às vezes a gente fica focado na ferida, qual curativo utilizar, mas é muito importante saber que existem os fatores sistêmicos que vão interferir nesse processo de cicatrização. Então, tem que olhar para o meu paciente e saber se esse meu paciente ele é portador de alguma doença crônica, né? A gente sabe muito bem que pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que possuem o pé diabético, quanto a evolução dessas lesões é uma evolução lentificada. Saber se esse paciente, como que são os exames desse paciente, está com a hemoglobina baixa, está com a albumina baixa, é um paciente tabagista, é um paciente etilista, ou seja, olhar para o paciente como um todo. Então, resumindo, eu olho para o paciente e vejo o que do paciente pode estar interferindo nesse processo e olho para a ferida e vejo o que na ferida está interferindo nesse processo. E depois disso, eu vou escolher as coberturas e os correlatos para eu poder fazer o tratamento dessas lesões. O que são correlatos? Quando eu falo correlatos, amiga, quer dizer toda substância que entra em contato direto com a minha lesão. Então, os géis, né, são correlatos, porque eu vou colocar ele diretamente no leito de uma ferida. As pomadas são considerados correlatos. Então, tudo aquilo que vai direto no leito da minha ferida é um correlato. Então, eu vou utilizar um correlato ou uma cobertura, né, que são os produtos que, vou dar exemplo aqui de algumas, são os produtos que vão propiciar o meio ideal para essa cicatrização acontecer. O meio ideal no que diz respeito à temperatura, né, a temperatura local da ferida, no que diz respeito ao controle de exudato, a umidade. Então, propiciar o meio correto, o meio ideal para essa cicatrização acontecer. Olhar a ferida, olhar paciente, escolher cobertura ou correlato. Dessa forma, eu vou otimizar o meu processo de cicatrização. Perfeito. E aí, deixa eu te perguntar. Com relação, então vamos começar já sabendo que a gente tem que olhar o paciente. Sim. Na verdade, para tudo a gente tem que olhar o paciente como um todo, porque normalmente, às vezes, o pessoal manda também assim, Rubélia, olha essa ferida, o que eu passo aqui? Tipo, não fala, às vezes, nenhum contexto, tem que olhar tudo, a hipertensão, diabético, né? Às vezes é um paciente, enfim, tem um problema circulatório, inferiores, né? Puxando um ganchinho aqui, Rubélia, eu esqueci de falar que além dos locais e sistêmicos, tem alguns estudos que citam até a experiência do profissional.
como um fator que vai interferir na evolução desse paciente. E é muito simples da gente pensar, né? Se eu estou diante de um paciente com uma lesão complexa, esse paciente vai ser atendido por um profissional que tem experiência, que é expert na área, a evolução dessa lesão vai ser de uma maneira mais otimizada, né? Vai ser de uma maneira mais rápida. Ao passo que se esse mesmo paciente com essa lesão complexa se deparar com um profissional generalista ou que não tenha tanto domínio em relação ao assunto, ele pode atrasar, né? Postergar o início de um tratamento correto. Isso pode interferir no progresso da evolução dessa lesão. E faz todo sentido. Aqui, por exemplo, às vezes eu lido com um paciente com algum tipo de ferida. Claro que a gente tem que ter um domínio para poder, por exemplo, a gente nos procura, né, me procura como dermato, e eu vou indicar alguma coisa ali inicial, mas aqui, como eu não tenho a Simone aqui em Arapiraca, Alagoas, ainda bem que eles têm internet, né? Eu tenho uma enfermeira aqui que é especialista em curativos e cobertura, e eu encaminho. Por quê? Porque a pessoa vai acompanhar. O processo de indicação de uma cobertura, gente, é um processo onde ele vai falar que é dinâmico. Às vezes, essa semana ele vai precisar de uma cobertura, pode ser que semana que vem a ferida evolui e vai precisar de uma outra coisa. E a capacidade do profissional identificar isso é muito importante, com certeza, Simone. Faz todo sentido aí, já tem tudo para isso, porque já está bem embasado, porque até pela lógica, realmente. É por isso que a gente, quando fala em acompanhamento do paciente, tem que ser um acompanhamento multidisciplinar para tudo, tá? Aí vamos começar do começo, digamos assim, a redundância aí. Vamos começar falando da limpeza. Como é que a gente começa, então, orientando o paciente a limpar aquela ferida? Antes de pensar na cobertura... Então, falando da limpeza, então a gente vai começar do começo mesmo. Foi excelente você fazer essa pergunta logo no início da live. Em relação à limpeza, né, nós tivemos mudança no protocolo de limpeza, e até o protocolo o guideline fala sobre higiene das lesões. Antigamente, ou até em muitos lugares, a limpeza das lesões era feita somente com soro fisiológico a jato, né? Fazia, então, a irrigação da lesão com soro fisiológico a jato, retirando restos de curativo, retirando detritos, e achava-se que dessa forma já estava realizando a limpeza completa da lesão. Com os estudos novos, com os novos protocolos, o que observou-se? Que era necessário entrar com algum produto dentro da higiene das lesões para ação em biofilme, porque o soro fisiológico, ele faz isso que eu falei anteriormente, ele tira restos curativos, até algumas bactérias, né, com o jato é possível retirar alguns micro-organismos, sujidades da ferida, mas ele não tem ação em biofilme. Então, os estudos, eles chegam a considerar que todas as lesões crônicas, elas possuem biofilme em seu leito. E o que vem a ser esse biofilme? É o mesmo biofilme que tem no dente, né? Pode dar no leito da lesão. O que acontece com esse biofilme que ele atrasa tanto o processo de cicatrização? Que observou-se o seguinte, algumas lesões estavam usando todo o protocolo correto de cobertura, avaliação completa do paciente, mesmo assim a lesão estava estagnada. Por quê? Porque não estava tendo ação nesse biofilme. Então, o biofilme é só a gente imaginar a seguinte forma. As bactérias, elas ficam, falando bem a grosso modo, soltas aqui no leito da lesão. Quando há a formação de uma cápsula protegendo essas bactérias, essa cápsula protetora é a formação desse biofilme. Quando forma essa cápsula protegendo essas bactérias, o que acontece? O antibiótico que você prescreve não tem ação nessas bactérias que estão soltas aqui no leito da lesão. As coberturas, eu posso vir com uma cobertura com prata, que ela não consegue agir nessas bactérias porque elas estão protegidas por esse biofilme. Então, como novo protocolo, recomenda-se, então, a utilização tem outros produtos. Eu vou citar o que é mais utilizado, que é a solução de PHNB dentro da limpeza das lesões, tá? Então, o objetivo principal é a ação na formação desse biofilme. Então, o protocolo recomenda da seguinte forma: eu realizar a limpeza. Se você for ler esse guideline na íntegra, ele recomenda, inclusive, essa irrigação, esse primeiro passo, com a solução de PHNB. Mas é um produto caro. Esse produto aqui custa R$100, esse frasco. Então, o que eu faço?
Não dá para Então, o que lavar eu com faço soro, na né? prática? Esse jato, para retirar sujidade, restos de curativo, eu utilizo o soro fisiológico mesmo. E depois, para a ação em biofilme, é que eu venho com o que a gente chama de banho com a solução de PHNB. Isso, gente, vale para qualquer lesão, tá? Seja uma lesão aguda, seja uma lesão crônica, lesão de perna, lesão cirúrgica, é um protocolo para higiene das lesões como um todo. Então, depois que eu fiz essa limpeza, eu coloco a gaze no leito da lesão, molho essa gaze com a solução de PHNB, isso aqui é inclusive um frasco de uma marca, não tem nenhum conflito de interesse, mas só para vocês conhecerem. Não, aqui a gente é tudo rasgado. Aqui a gente tem esse negócio que pode falar a marca. Então você vem e faz o banho com a solução de PHNB, deixa por 15 minutos, é importante falar isso. É importante, na verdade, ler a bula, porque pode ter produto que recomenda 10 minutos, outros produtos recomendam 15, mas geralmente de 10 a 15 minutos essa gaze molhada no leito da lesão para realizar a quebra desse biofilme, tá? Então, o novo protocolo, ele recomenda, então, a solução de PHNB para a higiene das lesões. Então, qualquer lesão, aguda ou crônica, primeiro lava com soro e depois deixa a gaze, aplica a solução de PHNB, deixa agir de 10 a 15 minutos, dependendo do que o fabricante mandar. E aí depois tira... Aí não precisa enxaguar. Eu vou ressaltar uma coisa que não deixa de ser importante, né, que às vezes passa despercebido, é que antes de realizar a limpeza da lesão em si, não esquecer de realizar a limpeza da borda, tá? Essa limpeza da borda pode ser com soro fisiológico, você pode molhar uma gazinha com a solução de PHNB e passar na borda antes mesmo de realizar a limpeza da lesão, que é a área menos contaminada para a mais contaminada, tá? E aí, generalizando, vai que tem dermatologistas aí que estão atendendo pacientes com úlcera de membros inferiores. Se eu tiver uma lesão de membro inferior, essa limpeza da borda, a literatura recomenda que seja feita num raio de 10 a 20 centímetros além da lesão, tá? Então, limpo a borda, não esqueço, né? Para poder reduzir micro-organismos da borda, para depois eu vir fazer a limpeza da lesão em si, tá? Limpa com soro a borda. Pode ser com solução, tá? Tá, as minhas estão perguntando aqui, essa solução é o quê? Tem alguma coisa assim, tipo, nela? Tipo, igual a clorocidina, o que é que tem nessa solução? O componente dela é o PHNB, assim, tá? PHNB não é a marca. PHNB é a substância. É um nome genérico. Que é um nome, assim, é difícil, é um nome comprido. PHNB, cada letrinha quer dizer em relação a uma sigla. Mas o produto em si, que tem em todas as soluções, é o PHNB que faz ação em biofilme. Outros produtos também fazem, tá? Mas o que está sendo mais utilizado, assim, no dia a dia, a solução de PHNB. E essa solução tem preços variados no mercado? De marcas variadas, preços variados? Tem. Essa aqui, que é dessa Polexan, eu costumo comprar ela por R$100. Tem o Prontosan, que é uma marca já mais famosa, é um pouco mais caro, mas com o mesmo produto que é o PHNB. Então, vai variando de marca para marca, assim como as coberturas também. E deixa eu te perguntar, você acha que dura quantas limpezas, assim, essa solução de PHNB? Sempre no frasco, Rubélia, do produto, ele vai te falar quantas vezes quanto que você pode deixar esse frasco aberto, tá? Aí vai variando de marca para marca. Mas geralmente tem algum. Esse aqui não é o caso, mas tem alguns que tem até uma etiquetinha para você colocar a data do que dia que você abriu, para você ter noção até que dia que vai ter validade o produto, tá? Mas geralmente, assim, se a paciente você está acompanhando rotineiramente, acontece o contrário, né? Ele não vai perder, não vai faltar. Não dura, né? Vai ter que comprar outro e outro. Não dura isso tudo. Gente, e o objetivo? Quem está chegando agora, porque a Simone já explicou que o objetivo dela é evitar o biofilme, porque senão você fica colocando coberturas maravilhosas e o negócio não penetra porque tem biofilme ali.
E aí teve uma pergunta que alguém fez pra gente. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Hoje vocês estão bombando. Eu falei que é pra interagir, então o povo tá interagindo aqui com força, tá? Peraí, calma aí. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta, que é uma solução, e uma pergunta aqui. Todo fisiológico que usa para limpar antes, para tirar o grosso, né? Como você falou. Ó, em relação à temperatura dos produtos para realizar a limpeza, a literatura recomenda que as soluções sejam na temperatura corporal, em torno de 37 graus, né? Porque a gente sabe, os estudos mostraram também, que toda vez que a gente realiza o curativo, então eu estou aqui com um curativo em uma lesão, eu retirei esse curativo para realizar um novo curativo, eu reduzo a temperatura da minha lesão. Aí eu ainda venho com a solução fria, eu reduzo mais ainda. E isso causa um atraso no processo de cicatrização, porque demora cerca de 8 horas para voltar à temperatura ideal, que é a temperatura corporal, né? Para voltar a acontecer as mitoses e vir acontecer o processo de cicatrização. Isso na teoria, tá? Na prática, eu não tenho micro-ondas, eu não tenho um local propício, né, assim, para poder ter certeza que a minha solução está a 36,8, a 37, né, 38 graus. Então, eu opto por utilizar as soluções em temperatura ambiente, tá? É importante. Então, na prática, na teoria... Agora, o que é importante falar com o paciente, Rubeli, que é para não colocar o soro na geladeira. Porque muitas vezes eu já fui atender pacientes domiciliar, que os pacientes achavam que colocar o soro na geladeira era bom, tá? Mas aí vieram esses estudos e jogou tudo isso para baixo, porque para a gente não resfriar a lesão. Sim. Certo. A Carolina está perguntando aqui, tem alguma contraindicação para essa solução de PHMB? Solução de PHMB tem. Você sabe? Ela não pode entrar em contato, não sei se é com a membrana hialina. Depois eu posso te falar com mais categoria, mas ela tem assim, contraindicações bem específicas. Nas lesões crônicas, não, mas em algumas lesões nervosas, de tecido nervoso, tem uma específica que ela não pode entrar em contato. Não, mas não. o nosso pão nosso de cada dia, para não ter contraindicação. É bem específica, tá? A contraindicação dela. Beleza, deixa eu ver aqui mais se alguém perguntou mais alguma coisa. Pode usar outra opção além de PHMB para limpeza? Pode usar, vamos dizer assim, mas zero condição, não tem nenhuma condição de comprar. Eu já trouxe essa solução de limpeza aí. Já, aí vai soro mesmo, ou tem alguma eu já trouxe o mais corriqueiro aqui, tá? Porque tem surfactantes, tem outras soluções, algumas até que eu não conheço na prática. Eu trouxe uma que é mais usual, tá? Agora, caso o paciente às vezes não tenha condição, por exemplo, de comprar a solução, nos correlatos, já tem alguns correlatos que eles vêm com o PHMB, tá? Por exemplo, eu tenho hidrogel, né, que a gente vai falar lá nas coberturas sobre os tipos de coberturas, vamos ver o que vocês vão querer saber. Mas, por exemplo, eu tenho no mercado, não é esse, tá? Hidrogel com PHMB. Tá? Alguma placa, alguma cobertura com PHMB, mas dentro da limpeza é a solução, tá? Deixando... e a gente pensa assim também, se é um negócio que pode ajudar, por exemplo, na cicatrização, às vezes, vamos lá, custa R$100, mas provavelmente vai ajudar a diminuir esse sistema de cicatrização. Então, o paciente vai gastar menos. Aquele montante que no final vai ficar melhor. Isso que é importante você explicar para o paciente, né? Quando o paciente vier no seu consultório, você trazer isso para ele. Porque às vezes ele vai ficar um tempo prolongado, utilizando coberturas ou correlatos mais baratos, mas que vão trazer um resultado, vai demorar mais a trazer um resultado, né? Às vezes você entra com um produto que tem um custo maior, mas também que o resultado vai ser mais rápido. Exatamente. A Júlia está perguntando aqui, você pode usar isso? Sim, não só pode, como é recomendado, tá? Pelos guidelines. Eu tô rindo aqui, a Daniela. Que batom é esse? Me fala com a gente. Eu batom. Por Cristo, hein? Vê se eu aguento. Não, Daniela. É o seu, né? O seu, porque eu tô com pausa para feminino no meio da live de cobertura, porque
praticamente você tem homens que estão aqui, desculpem, mas é assim, entendeu? A mulher não pode ver um batom bonito e já quer saber, amiga. Na verdade, tá uma Tem mistura, cara tá? que eu dá conta. Bruna, como é o nome daquela Bruna? Esqueci o nome agora da Bruna. Bruna Tavares, não, eu tô esquecendo agora. Depois eu posto no final da live, o nome do batom. Deixa eu ver aqui, o que você acha da famosa zonoterapia? A gente vai falar daqui a pouco. No final, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão dos procedimentos, tá, gente? Daqui a pouco, deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse PHMB, que eu não pensei que ia render tanto, mas rendeu bastante aqui, viu? Alguma opção mais em conta? Ó, já perguntei aí, ó, paciente sem condições. Lembrando disso, né? Que às vezes a pessoa, se a gente explicar direitinho, ele vai comprar porque é uma coisa que vai ajudar, né? Eu não trabalhei tão especificamente nem em consultório, dá uma diferença muito grande, tá? Depois que eu comecei a utilizar como protocolo de higiene de lesões. Uhum. Sim. De rapidez, né? De otimizar o processo. Mais rápido. A Carol tá falando, faz a limpeza uma vez ao dia. Se você for realizar o curativo, tá? Né? Aí a troca do curativo, a gente vai falar quando a gente estiver falando de coberturas, tá? Vai ser a cada 3 dias, a cada 2 dias, de acordo com a avaliação da lesão e de acordo com a cobertura que você estiver utilizando no paciente. Certo. A Erika perguntando aqui, soro fisiológico estéreo? A técnica, isso eu vou responder de uma maneira geral, não só o soro, como a técnica do curativo como um todo, tá? Se você estiver em um ambiente hospitalar, a literatura recomenda que você realize a técnica estéreo para atender o seu paciente, tá? Para você não trazer para ele uma microbiota mais resistente do que ele já está ali na lesão. Quando você estiver em um atendimento, isso vale para ambiente hospitalar e ambulatorial, tá? Então você vai abrir suas coberturas de maneira estéreo, utilizar luva estéreo, tá? Gás estéreo, tudo, né, com a técnica correta. Se você estiver em um atendimento domiciliar, a literatura te respalda para você fazer um atendimento com técnica limpa, tá? Luva de procedimento, até o jato de soro pode ser com água da casa do paciente, de acordo com a literatura. Eu, na minha prática, não faço isso, porque eu não sei se a caixa d'água está ok, entendeu? Mas, assim, só para a gente ter uma noção de que se você está no domicílio, a microbiota do domicílio é bem diferente da microbiota a nível hospitalar. Não se for hospital, tudo estéreo. Se for domiciliar, limpo, e aí não precisa ser o soro estéreo, pode ser o soro... Exatamente. Pode até guardar, eu até guardo ele às vezes. Deixa eu ver aqui, ó. Jesus perguntando o que você acha da placa de sulfato. Já vamos falar aqui sobre as coberturas, tá bom? Não limpar pele lesional com clorexidine. Você limpa? Ou em algum caso, você usa clorexidine? Você falou de limpar clorexidine, solução de PVPI, né, que já foram muito utilizadas em leito, diretamente no leito da lesão. O que acontece? São produtos tóxicos para os fibroblastos. Né? Eles não, mas para a pele ao redor, a clorexidina para a pele ao redor, de acordo com o novo protocolo, pode até ser utilizado. Tem que conferir só a concentração. Mas se você tiver a solução de PHMB, é preferível a solução de PHMB, tá? Agora, já que você falou da Clororex, ou Rubélio, vou só ter esse adendo em relação ao leito da lesão. PVP e Clororex no leito da lesão não é mais indicado, tá? Por causar morte dos fibroblastos, que são as principais células responsáveis pela cicatrização. Pronto, perfeito. Vamos para as coberturas. Como escolher o tipo de cobertura, de curativo de cobertura? Em relação às coberturas, né? Eu acho que essa parte da cobertura é até a cereja do bolo, né? Todo mundo tem dúvida na hora de escolher qual que é o melhor tratamento para lesão. É de acordo com a necessidade da lesão, tá? O que a lesão está te pedindo? A lesão praticamente conversa com você. Então, é muito importante esse olhar clínico sobre a lesão. O que você tem que olhar? Ela vai te falar em relação a quê? Olha, eu estou muito úmida, com excesso de exudato, com excesso de secreção. Então, eu tenho que utilizar uma cobertura para poder gerenciar, para poder reduzir a quantidade de exudato no leito da lesão. Ou então, você olha para a lesão, essa lesão está com tecido enviado.
Esse tecido inviável pode ser o que esteja retardando o processo de cicatrização. Lembra que a gente falou lá nos fatores locais? Às vezes a sua lesão não está indo para frente, não está evoluindo, porque ela está 100% coberta com um tecido necrótico. Não vai evoluir mesmo, não vai ter aproximação de bordas com tecido necrótico no leito. Então eu tenho que tomar uma conduta para quê? Para eu realizar um desbridamento nessa lesão. Seja um desbridamento com instrumental conservador, utilizando bisturi, seja um desbridamento enzimático, autolítico, utilizando correlatos, mas enfim, eu tenho que olhar para essa lesão e saber que esse tecido necrótico tem que sair, tá? E hoje a gente tem uma ferramenta, falando em avaliação da lesão para escolha da cobertura, que é a ferramenta TIMES, tá? É uma ferramenta que é um acrônimo. Cada letrinha quer dizer uma coisa que você tem que olhar na ferida. É uma ferramenta que ela é em inglês, só que eu já trouxe ela com a tradução já para português, tá? Então, ela te auxilia muito na prática. Então, quem trabalha muito com lesão não pode deixar de ter essa ferramenta em mãos. Eu até plastifiquei uma para mim. Então, você olha para a lesão e vê assim, TIMES, o T, tecido. O tecido tá bom ou tá inviável? O tecido tá bom, de granulação, ou o tecido tá inviável, tecido necrótico. Se é inviável, eu tenho que retirar esse tecido inviável. E o I está relacionado à infecção. Eu olho para a minha lesão. A minha lesão está com sinais de infecção local? Ou o paciente está com sinais de infecção sistêmica, né? O paciente está com febre, está com exame alterado? Eu tenho que entrar com antibiótico, no caso, vocês médicos, né? Ou, olhando para a lesão, está com excesso de exudato, com odor, com atraso na cicatrização, sinalizando uma infecção local? Eu tenho que entrar com uma cobertura que eu vá reduzir a quantidade de micro-organismos no leito dessa lesão. Geralmente as coberturas que contêm prata, tá? Exudato, tá uma lesão muito exudativa, eu tenho que tomar cuidado e entrar com uma cobertura para eu gerenciar esse exudato. Lembrando que para acontecer aproximação de bordas, redução de área, contração da ferida, o leito da ferida tem que estar úmido. Só que essa umidade não pode estar nem para mais e nem para menos. Se ela estiver para mais, ferida muito úmida, eu tenho que colocar alguma cobertura para poder gerenciar esse excesso de exudato. Se for o contrário, estou diante de uma lesão que eu olho para ela, ela está ressecada, o ressecamento também vai interferir no processo de cicatrização. Então, eu tenho que levar um pouquinho de umidade para essa lesão. A letra E dessa ferramenta está relacionado a bordas, né? Então, as bordas da minha lesão, elas também têm que estar saudáveis, tá? Então, não adianta eu olhar só para o leito se minhas bordas estão doentes, entre aspas. Estão muito úmidas, né? Quando elas estão maceradas. Ou você está com um pé diabético. Geralmente tem aquela hiperceratose, né? Aquela calosidade praticamente na borda da lesão. Eu também tenho que retirá-la de alguma maneira, porque se a borda estiver inviável, ela não aproxima uma da outra. Então, essa borda tem que também estar sadia, tá? Só para saber, assim como existe coberturas para o leito da lesão, existem produtos que eu utilizo na borda da lesão para eu poder proteger essas bordas, tá? Então, eu tenho, por exemplo, esse aqui é um creme barreira, ele é da Coloplast. Tem também o protetor cutâneo, Cavilon, que é um sprayzinho, não sei se vocês conhecem. Muito utilizado em bebê também, né? Para assadura, falando a grosso modo. Então, esse aqui, por exemplo, que a gente utiliza, que ele é em forma de creme, né? Um protetor barreira em forma de creme para utilizar na borda da lesão. Eu pego, coloco um pouquinho na luva, né? Tô sem luva aqui, mas também não tô atendendo. Passo na borda da lesão. Uma fina camada, tá, gente? Não é para colocar grande quantidade, é uma fina camada. E o que acontece quando eu utilizo esses produtos fazendo uma proteção de borda? Eles evitam o contato direto do exudato com a pele com a pele do paciente. Porque vocês já viram que quando essa lesão está muito exudativa, ela está tão exudativa que ela vai prejudicando a borda ao redor, a borda vai ficando muito úmida.
vai ficando aquela borda macerada, né? Então, diante disso, você utiliza protetores cutâneos, cremes barreiras, para poder proteger a borda e manter essa borda sadia. A letra R, em relação a reparo, a regeneração, ou seja, se você já avaliou o paciente como um todo, já viu tudo isso, tecido, exudato, infecção, já olhou o paciente de maneira sistêmica, e mesmo assim, o paciente a lesão não está evoluindo, não deixar de pensar nas possibilidades de tecnologias que nós temos, né? Temos o laser, hiperbárica, ozonoterapia. A minha experiência e meu conhecimento maior é com laser de baixa frequência, que é o que eu utilizo para otimizar o processo de cicatrização, tá? Então, o R está relacionado a isso, a regeneração, ao uso de tecnologias. E o S do Timers, tá? Do acrônimo, a última letrinha a gente já até começou a discutir aqui, é relacionado a fatores sociais. Então, eu vou atender o paciente, não esqueça de olhar o contexto social desse paciente. Senão, você vai passar para ele um curativo que vai ficar R$2.000 por mês, mas ele não tem condição de arcar com isso. Então, você tem que, né, mediar isso, custo-benefício, condições sociais do paciente, tá? Então, vamos lá. T, tecido, o I de infecção, exudato, o M... que é relacionado à umidade. O E... Exudato. Tá. Então, não tô... O borda, exudato, o R, bordas, reparo, regeneração, pensar nas tecnologias, e o S, fatores sociais. Perfeito. E aí, estão perguntando aqui do laser. Eu uso o laser da DMC, de baixa frequência, tá? Ele tem a luz vermelha e infravermelha. Para o leito da lesão, para regeneração tecidual, é a luz vermelha que a gente utiliza, tá? Então, essa luz vermelha, falando assim, seria uma aula à parte, mas assim, só para conhecimento, a luz vermelha, ela vai ser absorvida pelas mitocôndrias das células superficiais. E aí acontecem algumas reações químicas que otimizam o processo de angiogênese, formação de novos vasos, processo inflamatório, e otimiza o processo de cicatrização por meio de reações químicas, tá? São reações até bem complexas, mas assim, traz também um resultado bem positivo na questão de otimizar esse processo. Eu gosto muito do laser porque ele é portátil, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês. É uma maletinha, você pode levar para o consultório, pode levar para casa do paciente, tem bateria para você carregar, né? Diferente por exemplo, da terapia hiperbárica. Você tem que ir numa clínica, é um equipamento maior, não é algo portátil, né? Mas também muito bom, tá? Excelente. Não estou diminuindo a eficácia, mas só para falar em questão de praticidade, né? Por que eu escolhi o laser? Ela falou que a luz vermelha, toda ferida pode associar laser? Feridas que estiverem, por exemplo, com tecido necrótico, não adianta irradiar a luz vermelha, o laser, porque vai ser uma barreira para a penetração da luz, tá? Então, a luz bateu aqui na necrose, ela não vai penetrar na ferida, ela vai voltar. E pacientes oncológicos também, feridas oncológicas, eu não posso estar utilizando, tá? Porque não tem muitos estudos e o receio esse estímulo à angiogênese, a formação de novas células, de novos vasos, isso também levar a estímulo de formação, de multiplicação de células cancerígenas. Então, não recomendo. Então, são essas contraindicações. Geralmente você faz... Vai ser 2 horas de live, se preparem. Tô brincando, gente. Tem muita pergunta. Vamos lá. Mas aí eu vou fazer as perguntas de vocês, que aproveitando que vocês já estão perguntando aqui no gancho. Sobre laser, qual o período de sessões? Geralmente você indica... 48 horas, entre uma sessão e outra, tá? Perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui pra gente passar para a próxima aqui. Teve uma pergunta lá no início, eu vou responder logo, assim, quero que você responda logo para a gente poder, porque senão eu vou acabar esquecendo dela. Uma pessoa perguntou com relação a feridas em mamilo. Você indica alguma coisa de cobertura ou você faz, por exemplo, só laser? Algo muito importante disso, foi até bom falar sobre isso,
Que às vezes vem, ferida em perna, ferida na barriga, ferida em mamilo. Independe da localização da lesão. Você sempre vai fazer esse raciocínio que a gente fez agora. Essa ferida no mamilo está com necrose ou não? Está com tecido de granulação, precisa proteger esse tecido, está com excesso de exudato, está com processo infeccioso, enfim. Baseado nessa avaliação clínica que você vai fazer a escolha da sua cobertura ou do seu correlato. O que é muito importante enfatizar aqui, Rubeli, assim, que independente do local, tudo bem, mas a gente não pode esquecer de olhar a etiologia da lesão. Isso sim, vão ter protocolos diferentes para cada etiologia, tá? Se eu estiver diante de uma lesão, de uma úlcera venosa, eu tenho que entrar com terapia compressiva, com atadura elástica, com meia elástica, enfim, é um protocolo. Se eu estiver diante de um pé diabético, eu jamais posso usar uma terapia compressiva, né? Por causa da insuficiência arterial. Então, o protocolo é outro, lesão por pressão é outro. Então, as etiologias da lesão, elas vão me levar a diferentes protocolos. Mas a avaliação das lesões em si independe da localização. Você vai utilizar essa ferramenta e, diante da ferramenta, escolher a cobertura que mais couber naquela situação. E como você falou, eu posso iniciar o tratamento com uma cobertura, dali um mês, a cara daquela lesão mudou, ela está me pedindo outra coisa, eu entrar com uma outra cobertura. Então, nem sempre, na verdade, raras vezes você inicia e termina o tratamento com a mesma conduta. Exatamente. E aí, lesão de mamilo, mesma coisa, tem que olhar a etiologia. É por causa de amamentação, aí, às vezes a pega está incorreta. Se é uma lesão crônica, lembrar de doenças, pode ser um eczema, uma dermatite de contato que está fazendo ali formar uma úlcera, pode ser uma complicação de cirurgia plástica, né? Uma deiscência, né? Que é o que eu atendo muito, na verdade. Complicação de cirurgia plástica naquela cicatriz, no T da cicatriz, com deiscência dos pontos, e aí evolui para uma cicatrização por segunda intenção, a gente tem que entrar com as coberturas, né? Mas aí vai depender de como está essa lesão. Isso. E até câncer de mama, né, gente? Que pode ser um causa de uma lesão. Então, assim, tudo, gente, você tem que examinar o paciente como um todo, né? Não pode olhar só a ferida aqui. Foi exatamente isso que ela falou. A mãe estava amamentando. Nesse caso da mãe amamentando, ó, o principal erro, às vezes, é a pega que é incorreta. Melhorando essa questão da pega. Eu tive uma paciente aqui com uma mãe, coitada, que já estava assim, sem saber o que fazer, com essa mama totalmente ferida e aquele processo doloroso para amamentar. E eu encaminhei para as meninas aqui, que tem aqui uma rede chamada Rede Amamenta, que é de enfermeiras, e elas usam também laser, né, de baixa intensidade, com luz vermelha. Olha, o resultado foi maravilhoso, assim, meio que tirou com a mão. A mulher ficou super agradecida, porque eu indiquei, falei assim, olha, vai para elas que elas vão resolver isso aí. Então, mas claro, aí, ó, elas têm uma equipe de amamentação, então assim, orientaram a pega correta, associaram o laser ali, e foi só sucesso. E geralmente essas lesões de pega incorreta são lesões superficiais. O laser de baixa frequência tem um resultado excelente mesmo para esse tipo de lesão. E aí vai dar a ética da gente também. Porque igual você falou que você encaminhou, muitas vezes eu encaminho também. Eu falo assim, olha, sou especialista em feridas, mas eu não sou especialista em amamentação, não vou saber porque não adianta eu ir lá fazer o laser, sendo que o bebê continua fazendo a pega incorreta. Então, é preferível uma especialista que vai saber fazer o laser e que também vai fazer as orientações em relação à amamentação e tudo mais. Aí, esse tipo de paciente, geralmente, eu também transfiro para a equipe de amamentação, mas o laser de baixa frequência é excelente. Pois é, perfeito. Beleza, então bora lá. Agora vamos falar sobre os curativos em si, né? Como escolher hidrogel, por exemplo, colagenase, se a gente tem uma ferida para debridamento, como que a gente escolhe? Então aqui vou até trazer essas lesões, ambas estão com tecido necrótico, né? Tanto o hidrogel, né? Que aqui eu tenho um exemplo de um frasquinho de hidrogel, é um hidrogel geralmente de uso único, ele é da Coloplast também, o Intrasite. Tanto o hidrogel quanto a colagenase, o objetivo deles é realizar o desbridamento. A diferença dos dois é a forma como eles realizam o desbridamento. O hidrogel, ele faz um desbridamento que a gente chama de desbridamento autolítico. O que quer dizer isso? Autolítico.
Quando você está com uma lesão, que ela está com necrose, o seu próprio organismo, ele já manda macrófagos, ele já manda células de defesa para poder digerir, falando a grosso modo, aquele tecido necrótico. A gente já tem essa capacidade. Quando eu venho com hidrogel, é para eu poder levar a umidade e favorecer esse processo que o meu próprio organismo já faz, tá? Então, ele é um desbridamento autolítico. E uma vantagem do hidrogel é que o desbridamento dele ele é seletivo. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu comecei, aqui estou com uma lesão, né? Vamos dizer que a gente tem 80% de necrose e já começou a expor o tecido de granulação, ou seja, essa necrose já começou a reduzir. Se eu estou utilizando hidrogel, não tem problema algum no hidrogel entrar em contato com o tecido de granulação, tá? Por ele ser seletivo. Ele não degrada, ele não prejudica o tecido de granulação. Essa é a desvantagem da colagenase. Quando eu utilizo a colagenase, para começar, o tipo de desbridamento dela é diferente. A colagenase contém enzimas nela. Então, o tipo de desbridamento é desbridamento enzimático, tá? Tanto a colagenase quanto a papaina é por presença de enzimas e o tipo de desbridamento é enzimático. Porém, a desvantagem da colagenase é que ela não é seletiva, tá? Como o tecido de granulação também é rico em colágeno, quando a colagenase entra em contato com ele, ela também degrada e prejudica o tecido de granulação, que é o tecido bom, que é o tecido que a gente quer que forme, tá? Então, quando que é indicado utilizar a colagenase? Quando eu tiver com uma lesão, 100% de tecido necrótico, né? Começou a expor o tecido de granulação, ela já não é mais indicada por essa questão de prejudicar o tecido de granulação. Então, se possível, debridamento, faça com hidrogel, que ele é seletivo. Quando a gente vai usar colagenase, se for tá 100% com a área de necrose, pode fazer quando tiver com... porque vai ser mais... Poderia usar, né? Não pudesse usar Sim. hidrogel, né? Poderia usar o hidrogel, mas... O desbridamento enzimático, Roberto, ele é mais rápido, sabe? O hidrogel, ele é mais lento. O que a gente pode fazer na prática, por exemplo, eu estou diante dessa necrose, quando essa necrose é escurecida, endurecida no leito da lesão, a necrose que a gente fala necrose tipo escara, né? Que é essa necrose dura, para eu poder facilitar, por exemplo, eu optei pelo hidrogel, para eu facilitar a ação do hidrogel, eu posso fazer uma escarotomia, que é eu fazer ranhuras aqui na necrose. Levanta mais, Simone. Levanta mais. Eu vou fazer ranhuras aqui nessa necrose, de forma que eu vou formar quadradinhos, fazer linhas, para poder, quando eu colocar o hidrogel, eu ter uma ação melhor do hidrogel. Ele, tipo, penetrar mesmo na lesão, tá? Então, é uma opção antes de utilizar o hidrogel em feridas com lesão tipo escara, com essa lesão mais endurecida, que é de difícil ação. Aí o pessoal aqui falando aqui, ó, no SUS só tem colagenase e clorafenicol. Vejam direitinho se no lugar onde vocês estão não tem uma equipe de feridas. Porque, por exemplo, eu atendia no PSF e tinha lá para onde a gente referenciar as feridas com a indicação de coberturas ou coberturas melhores, tá? E às vezes a gente pensa assim, o SUS só tem isso, mas não é bem assim não, gente. Que foi no SUS que eu conheci essa pessoa. Exatamente. E foi lá no SUS... Por isso é importante, assim, de ter alguém, né, com conhecimento e tudo mais, porque eu também já fui, quando eu trabalhava no SUS, fui questionada, que eu trabalhava com a questão de licitação, questionada com relação ao custo total do tratamento. Mas o que eu fiz? Eu mostrei para a Secretaria de Saúde, por A mais B, que utilizando essa linha de tratamentos que, à primeira vista, seria mais caro, no final das contas, a prefeitura estaria economizando, né? Evitando que aqueles pacientes ficassem 10, 20, 30 anos indo diariamente no PSF usando colagenase, usando sulfa de prata. Perfeito. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá, gente? Isso está no Código de Ética Médica, que a gente tem que cobrar do serviço que a gente trabalha as melhorias. A gente não se submeter a trabalhar em lugares que não ofereçam condições. E muitas vezes, a gente que tem que informar, igual a Simone foi lá e falou, olha, eu provei por A mais B que isso aqui economicamente vai ser melhor para o município, é melhor para o paciente e vai ser melhor para o município. Quando eu voltei, eu lembro quando eu comecei a trabalhar aqui em Alagoas, quando eu me formei, né? Eu fui dar plantão numa urgência, e aí me chamaram para dar plantão nessa urgência, que era tipo, eu digo que era um posto de saúde que atendia à noite, sabe?
E aí, quando eu cheguei lá, não tinha oxigênio, fazia inalação naquele nebulizador igual o elefantinho, igual de criança que a gente tem em casa. E eu disse, não, olha, eu só vou dar plantão aqui. Se vocês tiverem um cilindro de oxigênio, se tiverem um cilindro daqueles menores para a gente poder fazer o transporte do paciente. Porque, ué, se chegar um infarto, chegar um edema agudo de pulmão. E aí eles compraram. Eu pedi, eles compraram. E quantas vezes eu não fiz transporte assim, da cidadezinha do interior que eu dava plantão aqui, perto de Arapiraca, aqui para Arapiraca, edema agudo de pulmão, infarto. E se eu não tivesse oxigênio? Agora sim, eu não fui a primeira a começar a dar plantão lá. O negócio já existia. Então, por que os outros não cobraram esse oxigênio, entendeu? Exatamente. Cai do comodismo, né? Tipo assim, se não tem curativo, então alguém chegar e falar assim, olha, gente, por que a gente não monta uma equipe? Se envolver com o processo, né? E é isso aí. Exatamente. Outra coisa aqui, deixa eu ver aqui, que vocês perguntaram mais aqui sobre a Cá tá perguntando aqui, em cirurgia, pós-cirurgia dermatológica, é comum prescrever colagenase com clorofenicol? Então a colagenase pode atrapalhar? Aí deixa eu responder. Questão pós-cirurgia dermatológica. Você fez uma cirurgia dermatológica, não usa nada com antibiótico, gente, porque isso vai dar resistência bacteriana. Se você fez lá, você fez uma cirurgia dermatológica, tá limpa, tudo certo, como você tem que fazer. O que a gente usa pós-operatório? Eu falo isso que, assim, tipo, você vai fazer um curso de cirurgia dermatológica que fala que é para usar hoje. A gente usa vaselina, usa aquafor, não precisa, tem outras coberturas que podem ser utilizadas também, mas assim, não se prescreve antibiótico cirurgia, entendeu? Pós pequena cirurgia. Você não vai passar pomada de antibiótico, porque, enfim, não precisa. Tem uma cobertura. Muito menos colagenase. Tem uma cobertura, Rubén, deixa eu ver até se eu tenho ela aqui para mostrar, que é a tela de petrolato. Eu tinha separado. Pois é. Sim, então, porque não liguei a marca ao produto. Porque é uma telinha barata, né? E ela é super, dá um resultado muito positivo nessas lesões superficiais, com tecido de granulação, precisa apenas de uma proteção, de um pouquinho de umidade, né? Então, após pequenas cirurgias, por exemplo, caso não tenha necrose, se tiver necrose, você pode associar um pouco de hidrogel, né? Então, assim, tem como também fazer o tratamento sem ele ser muito oneroso. Não precisa ser também as coberturas mais complexas. O que é mais importante do que ter as coberturas complexas é ter um profissional que sabe avaliar. Porque às vezes tem lugar que tem as coberturas e ninguém sabe usar. Mas aí vamos ver. Uma complicação da cirurgia, tem uma deiscência, abrir, aí lembra que se tiver uma deiscência de sutura e tal, e virar uma ferida, aí você vai avaliar como a Simone falou, pelaquela ferramenta Times, avaliando a lesão toda para indicar. Mas acabou a cirurgia, deu ponto ali, você vai colocar o quê? Eu uso vaselina ou então aquafor, que é aquafor é petrolato, tá? E aí, ferida úmida, gente. Ferida para secar tem que estar úmida. Eu lembro muito disso. Eu fiz um curso da Caroline Brandão, ela é uma cirurgiã dermatológica, que tem um curso maravilhoso também. E aí ela fala muito isso, gente, ferida sequinha, não. Ferida tem que estar úmida para cicatrizar. E aí, nada de fazer casquinha. Com casquinha tá ótimo. Não, gente, tem que manter úmida. Então, manda o paciente hidratar bem a lesão. Falando em hidratar, aí uma pessoa já perguntou aqui, a Vilma perguntou, então eu já vou puxar o gancho para a próxima pergunta. Ainda se usa óleo? Olha, os óleos, geralmente, né, a base de AGE, que são os ácidos graxos essenciais, o que os estudos falam em relação a eles? Os óleos, eles não trazem benefício, tá? O processo de cicatrização. Eles não trazem malefício também, não prejudicam, porém não aceleram o processo de cicatrização. Por isso que eles não são indicados, porque hoje a gente tem outras opções no mercado, outras tecnologias que vão acelerar, né, esse processo. E em relação ao óleo, muito importante também em relação à pele íntegra, Rubério, por exemplo, se for o caso de vocês trabalharem com idosos, eu vejo muitos profissionais, eu vou passar óleo para hidratar a pele do paciente. O óleo, ele não hidrata, tá? Se você está diante de um idoso, né, com aquela pele desidratada, você quer repor água na pele daquele paciente, é creme hidratante. O que o óleo faz? O óleo faz o seguinte, falando assim a grosso modo, a gente tem camadas de células, né, no tecido. Tem uma camada aqui, outra camada aqui. Entre essas camadas de células, a gente tem uma camada lipídica, tá? Então, quando eu passo o óleo na pele, eu faço uma reposição dessa camada lipídica, mas eu não ofereço água para a pele do paciente.
Então, são funções diferentes. Quando você quer hidratar, você usa o creme hidratante. E respondendo em relação às feridas, eu não utilizo o óleo nas feridas, porque não tem evidência mostrando eficácia deles no processo de cicatrização. Nenhum óleo, é pesador de girassol. Não, geralmente todos esses óleos são à base de EGE. Infelizmente, a gente vê lugares utilizando até óleo de cozinha. Eu não vou nem discutir isso, porque é indiscutível. Ô, Simone, depois eu quero. Alguma vez eu perguntou qual foi esse protocolo. Você falou muito do protocolo, guideline. Mano. Depois você manda pra gente. Qual é? Assim, você pode fazer a sua foto, você busca no. Acha no Google também esse guideline de cobertura. De coberturas, guidelines, tem guidelines de orientação do uso de coberturas, mas geralmente separados por etiologias. Lesão por pressão, tudo mais, eu posso juntar. O material está até na tela do meu computador. Eu posso te enviar depois para você divulgar ou enviar para quem tiver um interesse mais de estudar mais, aprofundar mais, tá? Pronto. Gente, ela está dando um resumo. Eu já falei para ela vai cair também. Depois você me manda. Eu não sei se é o seu vídeo ou o seu meu, mas tá, para mim, o seu vídeo está ruim. Tá ruim? Tá travando? Tá travando? Deixa eu ver aqui, Patrão, o que tá falando aqui. Gente, tá travando aqui o vídeo. Fala aí. Eita, gente, conta pergunta. Tem um monte de perguntas aqui, tá? Fala aí. Ó, já tem gente falando. Eu quero, viu? Eu quero um guideline. O curso, o que é que vocês querem? Os guidelines eu vou mandar lá. Agora o curso seria ótimo, né? É o meu vídeo. Tá? Ah, peraí. O curso online eu já tenho também, tá? Ah, voltou. Peraí, voltou. Melhorou. Voltou. Pronto, perfeito. Eu esperei, filho. O outro aqui, espera, mãe, que tá travada. Peraí, meus ajudantes, suporte técnico aqui. E aí depois eu quero que você coloque também. Peraí, filho, eu tô terminando. Ao vivo hoje, tá assim. É vídeo travando, é menina entrando no meio da live, ela tá perguntando do batom. Depois eu queria que você mandasse a fotinho. Eu vi que você mostrou aí, que você fez uma colinha dessa ferramenta Timer. Depois você posta e me marca para eu poder repostar para o pessoal também pegar. Eu já tenho até um post pronto dele, eu vou te enviar ele, tá? Perfeito. Pronto, marca aí. Depois também manda as marcas também, faz uma... Também quais marcas que você usa de hidrogel, que você gosta também, cola aí pra gente tá. Queremos cola de tudo, tá? E alginato, quando é que a gente associa alguma cobertura com alginato? Hidrogel com alginato? A placa de alginato, eu até tenho ela aqui, vou mostrar para caso alguém nunca tenha visualizado. Placa de alginato de cálcio. Quanto que ela é indicada? Para fazer, eu não falei para quando a ferida está com excesso de umidade, a gente tem que fazer o controle dessa umidade, gerenciar. Então, quando eu estiver diante de uma lesão com moderada quantidade de exudato, que eu queira reduzir um pouco essa quantidade, o alginato ele é indicado, tá? Aí, no mercado, eu tenho ele com prata e tenho ele sem prata. Com prata, a gente deve entrar nesse assunto um pouco mais adiante, mas quando eu quiser reduzir, além de fazer o controle do exudato, eu quiser reduzir a quantidade de micro-organismo da lesão. Uma indicação muito comum da placa de alginato é quando eu estiver diante de lesões com pequeno sangramento. Por quê? Porque ele vai agir na hemostasia, tá? Então, alginato de cálcio. O cálcio do alginato, ele faz uma reação química com o sódio do exudato da lesão. E aí vai agir lá na cascata de coagulação, estancando pequenos sangramentos. Não são grandes sangramentos não, tá, gente? Grandes sangramentos tem que cauterizar vaso, enfim. Vou dar um exemplo prático. Meu paciente, eu utilizei o bisturi nele, numa lesão, por exemplo, eu mesma fiz um desbridamento, né? Em uma lesão, por exemplo, lesão por pressão em região sacral, desbridei, sangrou um pouquinho, mas nada que precisa de cauterizar. Então, pós-desbridamento, eu posso utilizar a placa de alginato, com esse objetivo, de reduzir pequenos sangramentos locais na lesão. Na prática, Robélia, a capacidade da placa de alginato de absorver exudato não é uma capacidade muito boa, tá? Eu tenho placas melhores, por exemplo, as hidrofibras. Elas conseguem segurar mais o exudato, fazer uma absorção melhor do exudato.
tá? Mas, assim, o alginato é mais barato, às vezes é sua realidade, não tem hidrofibra, né? Aí pode utilizar o alginato, então, para fazer esse controle de exudato e fazer hemostasia de pequenos sangramentos. E pode usar a placa de Sim, alginato pura. Tipo assim, só colocar a posso. placa de alginato. Não precisa fazer ela como Não, segunda cobertura, não. posso Pode usar ela colocar só ela. sozinha, tá? Não tem problema algum, não tem nenhuma. E a prata, a gente usa em A qual prata, situação? toda cobertura com prata, aquacel com prata, alginato de cálcio com prata. Eu tenho também as espumas com prata ou sem prata, né? Toda vez que eu estiver diante de uma cobertura com prata, o meu objetivo é reduzir a quantidade de micro-organismos, eu gerenciar a quantidade de micro-organismos do leito da lesão. Ou seja, eu utilizei minha ferramenta Times, eu vi que um fator que possa estar retardando o meu processo de cicatrização é a presença de infecção local ali na minha ferida, né? Estou com excesso de micro-organismo, isso está gerando um atraso no processo cicatricial. Então, eu estou com muito exudato, eu estou às vezes com dor, então eu venho com cobertura com prata para eu poder reduzir. Aí, Roberto, no mercado tem vários tipos de coberturas com prata, tá? Assim, não é o caso de eu estar falando detalhadamente de cada uma, mas só a nível de curiosidade. Tem coberturas que libera prata diretamente no leito da lesão, por exemplo, o ActiCoat. Ele é uma cobertura com uma concentração grande de prata, ele é até meio pretinha a placa, né? Prata nano... Pode. É prata nanocristalina, ou seja, são pequenas partículas de prata que são liberadas no leito da lesão e elas são liberadas gradualmente, ou seja, à medida da necessidade. Hoje libera um pouquinho, amanhã um pouquinho, vai liberando enquanto a cobertura estiver na lesão por um período, por exemplo, de 5 dias. Tem outras coberturas que a prata não é liberada no leito da lesão. Que quando eu libero a prata vai matar a bactéria, tá? Só para vocês entenderem. Tem algumas coberturas que tem prata, mas essa prata não é dispensada no leito da lesão. Ah, mas como então que eu reduzo a quantidade? Como acontece a morte dessa bactéria? As bactérias saem do leito da lesão e elas ficam presas dentro da molécula de prata da cobertura. Então, e uma vez que acontece isso, elas não retornam mais para o leito. Então, se a bactéria veio aqui, ficou presa aqui, a outra vez ficou presa, então eu consigo reduzir também, da mesma forma, a quantidade de prata, tá? Então, bora lá. Vamos fazer uma revisão. Bora lá. Uhum. Desembaralhar isso tudo. Vamos lá. Você tem uma ferida, você vai avaliar a ferida. Hidrogel, você pode usar tanto para a ferida que precisa de debridar, sim, ou que não. Posso usar hidrogel, por exemplo? Então vamos lá. Ferida que está granulando ou não. Liga aí na hora da revisão, Simone, bate e volta. Bora lá. Quando indicar hidrogel... Desbridamento autolítico com necrose, ou se tiver presença de tecido de granulação, também pode utilizar. Eu posso utilizar em tecido de granulação puro, tá? Não. Pode usar em tecido de granulação puro? Pode. Então, hidrogel coringa. Coringa, super coringa, hidrogel. Aí deixa eu te perguntar, geralmente a cobertura com hidrogel troca o quê? Uma vez ao dia? A troca do hidrogel vai acompanhar a troca da cobertura que você está associando. Por exemplo, se eu associo ela com uma placa de alginato com prata, e se esse alginato suportar ficar na ferida 3 dias, por exemplo, e eu associei um pouco de hidrogel com ele, eu vou trocar tudo a cada 3 dias. Mas não, eu usei o hidrogel sozinho com petrolato. Ou o hidrogel sozinho com a gás. Não é tão recomendado, mas às vezes é a realidade. Eu vou trocar a cada 24 horas, tá? A troca do hidrogel sozinho... Hidrogel com gás, que é o que assim... Tá, hidrogel com gás, que normalmente é o que a gente vai ter de início para indicar no SUS, no PSF, eu no consultório. Sim. Então troca uma vez ao dia, só não troca 2 vezes ao dia. Lava com solução PHMB e hidrogel com gás. Aí, quando é que eu prefiro um hidrogel com alginato ou um alginato puro? O alginato puro, só quando você tiver o objetivo só de controlar a umidade. Mas se às vezes você está com uma lesão, que ela está úmida, mas apresenta pequena quantidade de, por exemplo, de esfacelo, né, de necrose tipo esfacelo,
você, além de querer controlar a umidade, quer auxiliar nesse desligamento, você pode associar alguma placa de alginato ou um aquacel com prata junto com o hidrogel, tá? O hidrogel sempre... Tipo, Dessane hidrogel, você usa Dessane hidrogel com alginato, que tem hidrogel e alginato, que é um gel. Porque tem vários tipos de hidrogel, né? O hidrogel com alginato, na teoria, o alginato do hidrogel seria também para fazer um pouco de absorção de exudato. Mas na prática, o hidrogel dá umidade e o cálcio para fazer absorção, na prática, o gel de alginato com cálcio não faz tanta absorção de exudato, não, tá? Uma coisa importante que eu não falei em relação ao hidrogel é não utilizá-lo, Roberto, em lesões muito úmidas, tá? Então, por exemplo, eu estou com uma lesão por pressão em região sacral. Ela está com um pouco... Com essa lesão aqui, ó, você vê que ela está com um pouco de necrose, mas ela está muito úmida. Então, eu vou optar primeiramente para fazer o controle de exudato. Então, vou utilizar, por exemplo, ela está muito úmida, me sinalizando uma colonização, uma placa de aquacel com prata. Não vou colocar o hidrogel, mesmo tendo um pouquinho de necrose. Por quê? Porque se ela está muito úmida, eu vou dar mais água para ela, porque o hidrogel é a base de água, tá? Hidrogel, mais de 90% dele é água. Então, ter esse bom senso na hora de indicar. Não fazer uso dele em lesões muito exudativas. Tá, então, lesões pouco exudativas, preferia a cobertura com alginato. Muito exudativas, aí colocar a cobertura com prata. Ou, seria isso? Muito exudativas, com prata ou sem prata. Alguma cobertura para absorver o exudato. Se ela tiver, além de muito exudativa, com sinais de colonização ou infecção, você associa a prata. Certo. Vamos para outra pergunta aqui. Perguntaram sobre a cicaplast. Teve uma pessoa que perguntou aqui, a K. Enxerto de ceratoses seborreicas. Eu uso cicaplast, gente, porque no enxerto de ceratose seborreica, a gente está fazendo uma queimadura bem superficial. Inclusive, para queimadura superficial, a cicaplast pode ser utilizada. Você não vai usar cicaplast para ferida como essas aí. Você tem outra infecção, tá? Feridas abertas. Não, mas para uma ferida, um pós-queimadura, uma queimadura com ferro, no vulcão, uma queimadura onde você pode usar cicaplast, e a ceratose seborreica é uma coisa que eu gosto muito também. E para usar tanto no pós-eletrocoagulação, como também para o paciente ficar usando em casa, tá? Deixa eu ver mais se tem alguma outra pergunta aqui. Não tem tecido necrótico. Deixa eu ver mais aqui, fizeram outras perguntas aqui. Na minha cidade de referência aqui também só tem colagenase e prata. Tá na hora, Vilma, de fazer uma revolução na sua cidade. Junta com a enfermeira aí, vai fazer um curso de feridas e montar o serviço de feridas na cidade. Mostra por A mais B para a cidade que vale a pena, porque vale a pena, gente. Ter uma... não adianta a gente ficar assim, mas sabe, a certeza do não a gente já tem. Né? Tipo assim, essa pessoa nem tenta. Já tentaram? Tenta, porque hoje é a realidade de vários municípios. E não tem porquê não ter aí, entendeu? Deixa eu ver aqui. Vi cirurgião plástico sobre a colagenase com cloranfenicol. O laboratório até fala, às vezes, esse negócio pós-cauterização, eletrocoagulação, usar colagenase, que ajuda na cicatrização, mas na prática mesmo, o que eu uso é cicaplast mesmo. Pós-eletrocoagulação. Estou completando a resposta aqui da K, tá? Mas o laboratório até divulga isso, mas eu não utilizo colagenase nesses pós de eletrocoagulação, não. Aqui, a Milena. Em que situação você usa placa de hidrocolóide? Placa de hidrocolóide é indicado para lesões com pequena quantidade de exudato, tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui para mostrar. Acho que eu não tenho, não. Eu, na minha prática, uso muito pouco, quase não uso a placa de hidrocolóide. Porque se você for ver, é pequena a moderada quantidade de exudato, mas ela não tem grande quantidade de absorção, tá? E o hidrocolóide, na prática, ele acaba macerando muito a borda ao redor, ele tem a formação de um gel, e esse gelzinho dá até um odor quando você retira. Você tem até que ter esse conhecimento e falar para o paciente, olha, quando eu retirar o curativo, vai ter um odor, não é infecção, é da cobertura mesmo, tá? Mas, enfim, se você tiver o hidrocolóide, se for a opção, né, a sua opção para o momento, para lesões superficiais,
granuladas, né, com tecido de granulação e com pequena quantidade de exudato, porque ele não tem a capacidade de absorver o exudato como o alginato, a placa de aquacel, enfim. Roberto, alguém perguntou... Karina, que é sobre a bibliografia. Gente, eu pedi para a Simone a bibliografia, ela vai mandar, ela tá com tudo lá, eu vou mandar depois lá no canal do Telegram. Mas quem não tiver no Close Friends, não tiver acesso ao canal do Telegram, pode pedir a Simone também, no Instagram da Simone, ela fornece para vocês. Tem tudo lá, tá? Ela vai mandar, que é bom que aqui aqui alguém perguntou, tem ordem para colocar hidrogel, placa, tem ordem para tudo isso. Vai depender da avaliação da ferida, viu, cara? Tem que sempre avaliar a ferida, não é uma regra de bolo. Lembra que logo depois volta no início da live, que a Simone explicou bem como é que faz essa avaliação desde o início, tá? Caroline perguntando, o que você acha da pomada Não, eu não tenho experiência com essa pomada, já ouvi falar nela, também com o objetivo, propaganda dela, né, a bula, com o objetivo de realizar desbridamento, né, fibrinagem, fibrina. Mas, assim, em relação a pomadas, né, se eu tiver a opção de utilizar outros correlatos associados a coberturas, eu dou preferência para eles, por quê? Para eu aumentar o meu tempo de troca, tá? Para eu não esquecer a questão da temperatura. Então, por exemplo, se eu estiver diante de uma lesão crônica, se eu estiver utilizando uma pomada que eu tenho que mexer na ferida todo dia, ou mais de uma vez ao dia, não esqueça que você vai estar resfriando a sua lesão e retardando o seu processo de cicatrização, tá? Ô, Rubélia, alguém perguntou aqui uma coisa bem prática, eu vou falar, porque às vezes muita gente trabalha em PSF e é uma coisa barata e boa. Em relação alguém perguntou, posso usar óleo como barreira nas bordas? O óleo não, tá? Mas uma outra opção, né? Caso o paciente não tenha condição de comprar o creme barreira, não tenha condição de comprar o Cavilon, spray, então a pomada de óxido de zinco, tá? Quando pega na literatura pomada de óxido de zinco comparada com o Cavilon, o nível de evidência é o mesmo, inclusive, tá? O Cavilon é melhor, por quê? Porque eu aplico ele uma vez e ele faz a proteção da borda por 24 horas. Se eu estou com um paciente acamado lá no CTI, paciente com uma lesão por pressão, toda vez que eu realizar a troca de fralda, eu tenho que aplicar novamente o óxido de zinco como proteção, tá? E também a retirada do óxido de zinco é mais difícil, né? Porque ela impregna na pele. Mas o nível de evidência é o mesmo, tá? Então, um custo-benefício melhor. Perfeito. E aí a Simone já falou sobre a questão do óleo. Quem chegou depois, volta de novo. Eu vou deixar a live salva, tá? Vai ficar gravada aí para vocês assistirem com calma, porque tem muita coisa, muita informação. Olha que a gente tentou resumir para poder... Mas mesmo assim ainda fica muita coisa. Lembra sempre, gente, aqui, muita gente pergunta, úlcera decúbito, úlcera... Tem que avaliar a lesão, gente. Cada caso é um caso, cada necessidade da ferida é uma necessidade. A Simone explicou bem sobre, assim, desde... O que é que vai indicar para cada situação? Às vezes, o que você vai indicar numa semana, pode ser que na próxima semana o paciente já precise de outra coisa, tá? E aqui uma pessoa, aqui também, a Rô Fernandes, falando aqui de solução de pH MB, foi a primeira coisa que foi falada hoje na live. Depois você volta no início da live, porque foi a primeira, tipo assim, não, começou do começo. Respondeu. Não volta aí. Só fechando, teve uma pessoa que perguntou sobre queloide. O que você indica? Você indica alguma coisa? Tem alguma cobertura específica para evitar o queloide? Queloide, depois eu vou falar um pouquinho, assim, onde é que vocês vão achar a informação. Mas para... Roberto, o queloide é uma desordem muito grande, né, no processo de cicatrização. Ele tem até que ter diagnóstico médico, pode ter que ter algumas intervenções de nível médico específico mesmo, como corticoides e tudo mais. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as cicatrizes hipertróficas, né, que não chega a ser um distúrbio como o queloide, mas é um levantamento da cicatriz acima do nível da pele, porque a pele está aqui. Se você cicatrizou e sua cicatriz está 3 milímetros acima do nível da pele, já se considera, né, uma cicatriz hipertrófica. Então, por exemplo, cirurgias plásticas, né, para evitar cicatrizes hipertróficas, para deixar uma cicatriz mais alinhada, com uma estética melhor. O que é recomendado? Então, no caso da prevenção, tá? Então, não precisa esperar o quê? Uma complicação, formação da cicatriz, não. Fez uma cirurgia plástica, já é recomendado aplicação de laser, tá?
aquele gel de Contractobex, eu tô falando Contractobex, mas tem várias marcas aí, porque é a que eu conheço mais. E as fitas de silicone. Todos os três, para quê? Para eu poder deixar esse processo de cicatrização mais organizado, essa deposição de colágeno mais organizada, porque o que acontece quando a cicatriz fica hipertrófica ou o paciente com queloide? É um distúrbio, uma desorganização tão grande no processo que o depósito de colágeno ele fica exagerado. Ele fica tão exagerado que a formação da cicatriz ela fica desorganizada, indo acima do nível da pele, né? Então, para prevenção de cicatrizes hipertróficas, né, falando de modo bem específico para cirurgias plásticas, fita de silicone, aplicação de laser já no pós-operatório imediato e os géis, né, como exemplo, Contractobex. Eu falo para vocês assim, tem um novo protocolo desde o ano passado, que é o protocolo ASAP, para tratamento de cicatrizes e queloides. Eu dei uma aulinha curta há uns meses atrás sobre ele, mas merece até uma live, depois eu prometo uma live sobre esse assunto. E aí mudou totalmente o tratamento de cicatrizes e queloides agora, por exemplo, às vezes a gente faz infiltração, logo de cara a gente não faz mais. E eu tenho indicado cada vez mais para prevenção também, que é para tratamento, para inicial, a placa de silicone e até a placa de queloide também, tá? Nesse novo algoritmo de tratamento. E também a aplicação de botox, tá, gente? A gente fala muito aqui da dermatologia além da estética, então a gente fazer a aplicação de botox até logo depois, imediato, depois da cirurgia, ou logo em seguida, quando você for, às vezes, fazer a primeira troca de curativo, enfim, também ajuda na redução de formação de queloide para uma pessoa que tem, ou cicatriz hipertrófica, para uma pessoa que tem uma predisposição. Mas é um assunto de outra aula, que hoje foi sobre ferida, então por isso que a gente falou rapidinho aqui. Mas, ó, tá vendo, Simone, como rende esse assunto? Toda vez a gente tenta fazer agora, mas não tem jeito. Vamos tentar fazer live parte 2, porque tem muita coisa. Mas é isso, gente. Olha, eu agradeço a participação de vocês. A gente tentou ao máximo responder assim, as perguntas de todo mundo. Se ficou mais alguma dúvida, eu já peço a vocês. Começem a seguir a Simone no perfil dela, porque a Simone traz muito conteúdo de ferida. Para quem tem interesse, às vezes, em montar um serviço também, começa a estudar, pede a indicação para a Simone. Em breve ela vai lançar um curso sobre isso também, que eu já falei. Ela tem que fazer, é uma obrigação dela fazer. Eu vou falar na cabeça dela até ela fazer esse curso. Porque ela tem muito conhecimento sobre isso, igual às vezes a gente não tem tempo para ler vários guidelines. Então, tipo, alguém pode explicar, resumir tudo que tem na literatura para a gente de uma forma assim prática, descomplicada, né? Igual é aqui Descomplica. É tudo de bom. Então, amiga, ó, muito obrigada. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês mandam aí no direct se for alguma coisa ainda sem responder. Tem muita coisa, gente, que vocês estão perguntando agora, que a gente já respondeu ao longo da live. Eu vou deixar salvo para vocês assistirem com calma, tá bom? Obrigada, Roberto. Obrigada a todos que participaram. Nos vemos em breve. Se Deus quiser. Gente, ó, depois acompanhe os stories que eu vou deixar umas sugestões que a Simone vai colocar agora, tá? Das coisas, então, ainda calma aí. Ó, Simone, um monte de gente aqui. O curso dela, maravilhoso. A gente já fez o curso presencial dela aqui. Eu tô na fila pro curso, já quero o curso lá, nada. O curso eu já tenho curso online, tá? Gente, ó, beijo. Depois eu vou falar o meu batom, quero saber também. Tchau, gente. Eu que agradeço. Um abraço. Fiquem com Deus. Beijos. E até a próxima.